Bem-vindos a mais um episódio de Simplesmente do meu podcast, começando aqui mais uma semana nesse podcast aqui. Muito obrigado às pessoas que vêm ouvindo esse podcast, muito obrigado às pessoas que vêm assistindo esse podcast também. Aos poucos estamos recuperando visualizações aqui no YouTube e no Spotify. Lembrando que esse podcast ele está disponível em todas as plataformas para você ouvir. Não em todas as plataformas, não está no OnlyFans, nem no Privacy, nem no X. Pode falar X-Vídeos. No YouTube já falei, tarde demais. Agora começa a cair o canal de novo. Mas estamos aqui para mais uma semana. Atualizações aqui do meu dia a dia. Coisas que eu não falei nos outros podcasts, também esqueci de falar. Assistam minha entrevista no The Noite, cara. Fiquei muito feliz de ter participado. Dei uma entrevista no The Noite pro Danilo Gentili. E, cara, foi muito legal a entrevista. Recebi um feedback bem legal também. E eu também tô gravando vários quadros lá. Eu gravei uns 2, 3 meses atrás. Eu gravei aquele show de tribunal, que é com o advogado Paloma. Que é um tribunal, né? O nome é show de tribunal. E aí eu gravei 2 episódios disso aí. E depois eu gravei... Depois de uma entrevista, eu gravei mais um, que é aqueles vídeos que estavam em alta. Não sei se tá em alta ainda, né? Mas... de uma pessoa contra 30 não sei o quê. E aí era o advogado Paloma contra 10 bandidinhos. E aí eu era um bandido emo. Então assistam lá, porque tá divertido. Foi bem divertido, cara, a gravação. Eu tô fazendo coisas assim agora pra sair da zona de conforto. Coisas que eu nunca tinha feito antes. E eu tô ficando feliz com o meu desempenho. Porque, cara, eu sempre fui uma pessoa muito tímida pra tudo, assim, sabe? Então, quando eu me achei na comédia, eu comecei a fazer stand-up. Eu achei um jeito de usar minha timidez a meu favor. Então, mesmo eu sendo tímido, eu consigo subir no palco e falar tranquilamente. Mas eu nunca tinha feito outras coisas, então eu tô arriscando fazer outras coisas que eu nunca tinha feito. Tipo, personagem, uma coisa que eu nunca tinha feito, porque tu tem que... O personagem não é só tu ser tu mesmo, tu tem que incorporar alguma coisa. E aí eu fiz... Nessas gravações todas, no show de tribunal, eu fui primeiro um veterinário. Depois eu fui um cara que bateu de cara no muro de um mímico. E aí eu tive que usar uma coisa na cabeça. E agora eu fui o bandido emo. E aí eu tô aceitando todas essas coisas pra fazer, assim, cara, porque eu acho... Eu tô gostando de fazer coisas assim. Mas foi bem legal. A entrevista foi muito legal também, então assistam lá. Inclusive, eu tô sempre fazendo show lá shows no bar do Danilo, que é o My Fucking Comedy Club, que fica ali na Alameda Santos, cruzado com a Paulista, ali, né? É uma uma pra trás da Paulista. E lá é muito legal de fazer os shows. Eu tô fazendo bastante show aqui em São Paulo, eu não tô viajando tanto. Eu fiz uns shows um tempo atrás, fiz em Florianópolis, que foi muito legal o show em Florianópolis. Cara, Florianópolis sempre é um lugar muito legal de fazer show. Florianópolis é um lugar que eu moraria facilmente, assim, acho que eu já falei isso aqui no podcast, porque é um lugar que tu tá no... Tem a cidade grande, a parte da cidade grande, mas também tu tem a parte da calmaria, assim. Então, Florianópolis é muito legal, a plateia é muito legal também lá. Inclusive, eu fiz um... Sempre é legal o show em Florianópolis, mas eu fiz um show lá uma vez, e o show foi muito legal, mas na plateia tava aquela Márcia Imperator. Ela era atriz pornô. E ela tava na plateia do meu show. E ela tava sentada bem na frente. E eu via que ela não tava rindo o show inteiro. Daí eu pensei, cara, alguma coisa tá acontecendo errada aqui. Aí eu ia interagir com ela. Falei, pô, eu não vou interagir com ela. Vai ficar um puta clima estranho. E aí eu falei, cara, todo mundo tinha se divertido no show. Mas no final, ela falou... Na hora de pagar lá, de fechar a conta, ela falou que não gostou do show. E aí vieram me contar depois, né? Pô, a Márcia Imperato falou que não gostou do teu show e não sei o quê. E eu não ligo. Tipo, beleza, eu sei que eu dei o meu melhor lá e a plateia gostou. Ela talvez não gostou do meu estilo de comédia normal, isso acontecer. Mas eu juro que a primeira coisa que eu pensei foi falar pra ela assim, ó, podia ter feito igual no teu filme de pornô e ter fingido, pelo menos. Pelo menos finge que tá gostando, né? Às vezes a gente tem que fazer isso só profissional mesmo. Mas Florianópolis é muito, muito legal de fazer show. Fora isso, eu tô fazendo bastante show aqui por São Paulo ainda. E espero que a cena da comédia melhore com o passar do tempo. A gente tá numa fase bem estranha de comédia.
Fora isso, o que mais que eu tenho feito? Eu tenho ficado bastante por casa, assim. Eu tô... não sei se já aconteceu com vocês isso, de vocês... Quando eu morava com a minha cachorra, com a Pretinha, eu tinha muito medo de morrer do nada em casa. Tipo assim, sei lá, tropeça e bata a cabeça e morro. Pode acontecer. Tu pode morrer qualquer dia. Isso que é muito doido. Se tu vai para pensar, isso é profundo. Se tu para pensar que tu pode morrer a qualquer segundo. Eu posso morrer gravando esse podcast. Tipo, do nada, tu cai. E aí o episódio foi com 7 dias, porque ninguém veio aqui perceber que eu tava morto. E quando eu morava com a minha cachorra, eu tinha muito medo de morrer e de ela. E aí passar alguns dias, acabar a comida dela e ela me comer. Imagina, cara. O teu cachorro, ele te come. Será que o cachorro ele chega nessa fase assim de comer o. Vamos pesquisar. Será que o cachorro ele pode comer o humano? Vamos ver na inteligência artificial. Se a inteligência artificial falar. Aqui, ó. Se eu estiver na minha casa, morrer e minha cachorra ficar sem comida, ela vai me comer? Sim, a primeira palavra sim. Cães podem acabar comendo o corpo do dono falecido caso fiquem presos sem acesso à comida por muitos dias. Esse comportamento é raro, porém diversas investigações forenses documentam que em ambientes fechados, onde o animal não tem alternativa para sobreviver, o instinto da sobrevivência pode prevalecer, levando o cão a se alimentar do cadáver. Então talvez o cachorro não é talvez o melhor amigo do homem. Talvez ele é o melhor amigo do homem vivo. O cachorro não é o melhor amigo do homem morto. Então, saiba que você está dormindo com o seu cachorro e alimente bem ele, porque às vezes tu pode esquecer de dar comida pra ele, vai dormir e aí ele fica com fome e acaba comendo o seu rosto. Mas era um medo que eu tinha, cara, de eu falar, putz, se eu morrer e minha cachorra ficar com fome. Então eu sempre deixava um monte de comida pra ela. Assim, não é possível que eu deixava comida pra 5 meses. Falar, não é possível que em 5 meses não vão perceber que eu morri. Deve ser ruim, cara, tu morrer e as pessoas não saberem que. Demorarem pra descobrir que tu morreu. Imagina, tu morre e aí o teu corpo, a tua alma, ela sai do corpo assim e ela fica sentada no sofá esperando alguém chegar. Vamos ver quem que vai ser a primeira pessoa que vai chegar aqui pra me salvar. E aí quando tu vai ver, já tá tipo uns 3 dias sentado no sofá, tua alma sentada no sofá. E fala assim, pô, nem meu pai mandou mensagem até agora. O celular aqui, ó. O celular tá com a bateria ainda. Ninguém percebeu que eu morri. Porque deve ser muito ruim, cara. Imagina, sei lá, uma semana o corpo parado. Mas enfim, não sei por que a gente começou a falar disso aqui. Porque eu tava falando. Porque eu falei que eu não tô saindo de casa. Outro dia eu tava no shopping. E. E eu não sei porquê, cara. Eu fico reparando muito nas coisas, assim, né? E eu tava entrando no banheiro do shopping. O banheiro do shopping pra mim sempre foi um lugar bom. O banheiro do shopping é um lugar que eu consigo fazer o número 2. Porque quando eu vim morar em São Paulo, eu morava num hostel. E ele tinha um banheiro ruim. Então eu ia no banheiro do shopping. Que era uns 300 metros. Não tomava banho lá. Eu só tomava banho no hostel, né? Mas eu ia no banheiro do shopping pra fazer o número 2. Porque o papel higiênico era melhor. Aí eu tava agora, nesses dias, fui entrar no banheiro do shopping, aí tinha lá banheiro masculino e do lado tinha o banheiro masculino acessível. E eu acho que eles tinham que mudar esse nome de banheiro masculino acessível, porque, por acaso, o outro banheiro, ele é inacessível? Eu não quero usar um banheiro inacessível. Eu não quero usar um banheiro que eu não consiga acesso a ele. Eu quero um banheiro que eu tenha acesso à privada. Eu não quero um banheiro que pra eu usar ele eu preciso cruzar um rio com 7 crocodilos e 15 piranhas. Eu não quero ter que fazer cocô numa privada que mede 2 metros de altura.
Foi mal, me caguei nas calças aqui no shopping aqui, porque eu não trouxe uma corda pra subir aqui na privada de vocês. Então agora eu sempre uso o banheiro acessível. Mas eu... Mas é importante o banheiro. Eu já fui em banheiros, principalmente de aeroporto, que ele tem... E eu já entrei errado. O banheiro eu ia falar... O banheiro pra pessoas normais. Ele é um banheiro pra pessoas que não têm defeitos. Não, eu entrei no banheiro masculino e aí tinha uma privada bem baixinha. E aí eu pensava que era pra criança, mas não, é pra... Também é pra criança, mas também é para pessoas com... Pessoas com nanismo, né? Eu acho nanismo pior do que anões. Anões eu acho melhor. Outro dia eu vi um anão bebendo cerveja. Foi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu vou confessar que essa cena, ela me chamou muito a atenção na hora, porque eu nunca tinha visto isso. Primeiro que eu achei ela uma cena bonita. Porque era um anão bonitinho, com jaquetinha de couro, assim. E ele tava bebendo a cerveja. Só que... A cena, como eu nunca tinha visto essa cena na minha frente, ela me chocou um pouco. E eu não sei porquê, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi a cena dele bebendo cerveja foi... Eu acho que pra beber tinha que ter uma altura mínima. Eu juro que... Cara, não é nada contra os anões, nada contra as pessoas com nanismo, mas eu vi essa cena e eu vi que ela destoava um pouco, assim. Acho que é porque eu não tava acostumado. Talvez se eles começassem a usar pessoas com nanismo pra fazer propagandas de cerveja, a gente conseguiria se acostumar melhor. Porque eu vi aquilo e eu na hora eu pensei, cara, eu acho que na hora de tu comprar a cerveja, tu tinha que apresentar o teu documento pra tu mostrar que tu é de maior e tu tinha que se medir numa régua. Tipo aquelas do... Eu não posso falar essas coisas. Eu não posso falar do meu podcast, eu só não falo o nome de um anão, né? Mas eu acho que tinha que ter aquelas réguas, tipo no brinquedo do McDonald's, que tem o Ronald McDonald assim, ó. Eles podiam botar uma régua dessas no caixa na hora de pagar pra tu medir. Porque eu acho que a partir do momento que tu... Acho que a partir do momento que tu precisa usar as duas mãos pra segurar a latinha, eu acho que deveria ter alguma lei disso. Preciso usar as duas mãos pra segurar a latinha, não pode beber ainda. Então, acho que ou diminui a latinha, ou... Eu ia falar, ou põe na mamadeira. Aí é foda. Por isso que eu nunca posso ser famoso. Por isso que eu acho que eu nunca vou ser famoso na minha vida, cara. Porque eu já falo coisas que se um dia eu ficar famoso, alguém pega só um trecho disso aqui e coloca na internet. Ó, você sabia que Luca Mendes faz piada com anões bebendo cerveja numa mamadeira? E o pior é que eu tenho amigos... Cara, é muito doido. Eu tenho amigos anões que eles... Uns 7, mais ou menos. Mas... eu tenho amigos... Não, eu juro que eu tenho amigos anões e todos eles adoram fazer piada. Acho que não sei se é porque eles são comediantes, mas todos eles aceitam piadas de anões. Quem geralmente não ri de piada de anão é a pessoa mais alta. Eu não sei por que a pessoa mais alta, ela se sente ofendida pelo anão. Né? Os meus amigos anões, todos os 7 dão risada das piadas. Um deles não ri porque ele é meio zangado, mas enfim. Cara, esse vídeo aqui foi só pra... Esse episódio aqui foi só pra eu falar como é que está a minha vida por enquanto e coisas que eu vejo. Porque eu tô numa fase que, como eu falei, eu não saio muito de casa. E agora que eu completei 10 anos aqui em São Paulo, inclusive eu fiz um episódio falando sobre 10 anos em São Paulo, escute este episódio. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era a pessoa que eu julgava muito os doidinhos que ficam na rua. Sabe esses doidinhos que ficam na rua caminhando assim? Que ficam falando sozinho? E eu não sei vocês, cara, se tem gente de São Paulo que escuta o podcast aqui, mas depois de um tempo que eu comecei a morar em São Paulo,
eu percebi que eu virei o doidinho que fica falando sozinho. Em casa eu fico o tempo inteiro falando sozinho. Quando eu tinha minha cachorra era melhor, porque aí eu ficava falando sozinho e aí parecia que eu tava falando com ela. Agora não tem mais desculpa pra isso. E mesmo quando ela tava surda, eu continuava falando sozinho com ela, porque, beleza, ela tá me olhando aqui, ela pode ler meus lábios. Mas, inclusive, esse pensamento que eu tive de que eu julgava os doidinhos e agora eu falo sozinho em casa, eu fiz ele em voz alta. Eu tava lavando a louça e eu comecei assim... Caralho, eu ficava julgando os doidinhos, agora eu tô falando em voz alta. Então eu tava fazendo uma... como é que chama? Não é metáfora. Tava fazendo alguma coisa. Uma palavra que eu esqueci agora. Mas era tipo um Inception do pensamento, assim. Que eu tava falando uma coisa que eu estava fazendo. Não, eu tava fazendo uma coisa que eu estava falando, que eu estava pensando e que eu cheguei à conclusão. Enfim. Mas é isso daí. Muito obrigado às pessoas que vêm escutando esse podcast. Se você tiver ideias de pautas para esse podcast também aqui, escreva aqui embaixo ou me mande no Instagram, pautas aleatórias. Eu vou fazer um episódio nas próximas semanas que eu estou pensando nele, porque eu preciso saber como é que eu vou abordar ele. Porque eu cheguei à conclusão outro dia que a comédia está atrapalhando os meus relacionamentos. Essa é a conclusão que eu cheguei e eu vou tentar falar sobre isso num próximo episódio. Ou no próximo. Mas porque eu tenho que tentar achar o jeito de entender o que está passando aqui. Então vai ser quase uma sessão de terapia nesse podcast. Mas é isso daí. Muito obrigado. Lembrando também que se você quiser apoiar este canal, use o meu cupom no site da Growth Suplementos aqui, porque você estará apoiando o canal, meu trabalho e... vai ficar forte também. Também não, porque eu não tô forte, mas tu vai ficar forte. Então é isso daí. Muito obrigado, até mais, valeu.